bem, nós vamos falar um pouquinho agora da energia contida nessas ondas mecânicas, né? Nós estamos lidando com ondas que são mecânicas, provavelmente eles deslocam coisas, isso corresponde a uma quantidade de energia que está contida. Quando a gente fala, né, e o som espalha aqui no ambiente, qual é a quantidade de energia que está envolvida? Da mesma maneira, quando eu tenho uma corda ou outro tipo de ondas aí se propagando numa mola ou num meio elástico qualquer, no oceano, qual é a quantidade de energia envolvida, né? A gente sabe que a quantidade de energia envolvida nas ondas do oceano são muito grande. Tanto é que ela pode gerar eletricidade para uma cidade inteira à beira do mar sem problemas. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. E da mesma maneira que eu expliquei o som em detalhes, agora eu vou pegar uma onda diferente para explicar a energia contida nas ondas. Eu vou pegar uma onda numa corda, tá certo? Nós vamos considerar uma onda na corda, que nós já vimos anteriormente um pouco, para explicar a energia contida nas ondas. Mas é a mesma coisa. Da mesma maneira que eu expliquei em detalhes a velocidade do som, estou explicando a energia nas ondas. Mas nos livros e na internet você pode encontrar deduções em todos os tipos de ondas. Muito bem, então nós vamos considerar aqui uma onda numa corda. Então eu vou considerar uma onda mecânica na corda para explicar a quantidade de energia, mas você pode fazer essa dedução para qualquer tipo de onda. E nós vamos pegar essa onda na corda. Nós sabemos que a onda na corda, a função dela é representada, né, ela propaga na direção X, né, ela normalmente é um Y igual a uma amplitude vezes o seno de Kx menos ômega t, onde nós aprendemos que K é o chamado vetor de onda, é 2π sobre lambda, e ômega é 2π sobre o período de oscilação. Tá bom? Então isso nós já aprendemos, eu falei lá no começo. E essa onda, se você mostrar essa onda aqui, né, nós vamos pegar aqui uma parte da onda, ela faz isso, né, como função de x, e propaga-se aí indefinidamente, tá certo? Ela continua no espaço aqui, se propagando e indo. Muito bem, nós vamos pegar essa onda, ela é uma corda, né, ao mesmo tempo que essa é a forma da onda, nós temos também aqui, isso é uma corda, ela tem uma quantidade, nós estamos olhando a onda na corda, portanto o meio físico aqui é uma corda que está oscilando nessa forma. Tá certo? Então é isso que nós temos. E aí, o que nós vamos fazer é uma onda propagante, ela se propaga com velocidade v, né? Nós sabemos que cada uma dessas cristas ou vales, etc., está se deslocando com velocidade v. E eu vou pegar uma porção dessa onda. Então, eu poderia pegar uma porção em qualquer lugar, eu vou pegar aqui uma porçãozinha da onda, da corda. Essa porçãozinha tem uma quantidade de massa, tá certo? E ela está aqui numa certa posição e, obviamente, a corda não está se movendo. Quem está se movendo são as oscilações, né? E à medida que a onda passa nesse determinado ponto aqui, que eu estou chamando de ponto, um ponto X qualquer, né? Que é o eixo X. Essa porção, ela oscila para baixo e para cima, então ela tem uma velocidade vertical, né? Que aqui no caso, vamos imaginar, nesse momento, ela está vindo para baixo com uma velocidade y, não importa se ela está subindo ou descendo, né, o sistema tem que lidar com isso. E essa corda, na verdade, ela aqui, né, nesse ponto, ela tem uma tangente, portanto ela faz um ângulo com a horizontal que eu vou chamar de θ. Então tem um ângulo com a horizontal que eu vou chamar de θ. E obviamente essa corda tem uma tensão. Então existe aqui uma força de tensão, que aqui acho que em preto não ficou muito bom, mas tem uma força de tensão que está tracionando
essa corda, tá certo? E, obviamente, ela é na direção da corda, portanto, ela é tangente à corda aqui. Deixa eu só desenhar um pouco melhor aqui, para não estragar aqui o seu entendimento. Então, aqui eu vou pôr a força aqui na tangente, um pouquinho mais, para ficar visível. E, obviamente, a força, que também é tangente aqui, ela faz o mesmo ângulo θ com a horizontal. Aqui é horizontal. Podia trazer para cá e falar que é o mesmo ângulo aqui. Não importa, esse é um ângulo com horizontal. Tá certo? E nós temos que a potência que está sendo transferida, porque isso aqui é um pedaço de massa, né? Aqui tem uma quantidade de massa, que tem uma força e uma velocidade. Então a força está causando a velocidade. Então nós temos que essa força, né, escalar, ela é um vetorial, né? Vezes vetorialmente a velocidade aqui transversal da corda, isso me dá a potência. Isso é a potência que está sendo transferida para a corda devido a essas oscilações. Tá certo? Muito bem. E isso, essa potência, ela é igual, obviamente, quando se fizer o produto, né? Então ela é a componente da força na vertical, que é Ft seno de θ, porém está descendo, né, aqui da maneira que está contrário ao eixo Y. Então ela é a tensão na corda vezes o seno do ângulo que eu chamei θ naquele ponto específico, vezes a velocidade longitudinal da corda, que não importa aí está subindo ou descendo, que ela tem aí Então essa é a potência que está sendo transferida para a corda. Então depende da posição, depende daquele momento, como é a configuração dessa corda. Muito bem. Agora, veja, seno de θ, se a gente imaginar que o θ é pequeno, o seno de θ, ele é aproximadamente a tangente de θ. E a tangente de θ nesse ponto, ela é igual a quem? Ela é igual a dy dx. Só que eu vou pôr aqui uma derivada parcial, né? Porque também depende do tempo. Então dy dx, porque é a derivada dessa configuração da corda naquele ponto. Tá certo? Então no lugar do seno eu vou colocar tangente e vou colocar a derivada com relação ao y. Por outro lado, o Vy, ele é a componente vertical de subida e descida daquele elemento de massa, que nada mais é do que dy dt, para aquela porção de massa da corda, que eu também vou colocar aqui. O resultado, portanto, é que a potência que está contida, que está sendo transferida para a corda devido à propagação dessa onda, é menos a tensão da corda, agora o módulo dela, vezes dy dx, vezes dy dt. Essa é a potência que está sendo transferida. E que, obviamente, está relacionado com a quantidade de energia que a onda está carregando, porque a potência nada mais é do que quantidade de energia por unidade de tempo que está sendo propagada. Por que nós estamos pegando a massa? Porque numa corda a energia tem que estar no movimento das massas, não tem como não estar, não é verdade? Não é que nem no som que está nas compressões do gás. Aqui está no deslocamento da massa. Por isso que eu estou fazendo essa conta dessa maneira. Tá certo? Muito bem, então agora eu vou lembrar, mas quem é essa onda? Está aqui a função que é essa onda. Portanto, eu posso calcular quem é o dy dx e quem é o dy dt, porque está aqui a forma. Né? Nós vimos lá, inclusive nós damos o nome a essas ondas, propagando de ondas harmônicas,
na corda, lembre-se que a corda tem uma quantidade μ de massa por comprimento. Não vamos esquecer essa massa específica da corda, tá certo? Então nós temos que lembrar que daqui a pouco nós vamos pegar esse elemento aí para que a gente possa caracterizar quanto que é a massa que está ali. Muito bem. Então, com isso aqui, eu vou pegar, para poder calcular essa potência, eu vou ter que chamar a função y, que eu já conheço, e tomar a derivada do y em relação a x. Todo mundo sabe fazer derivada do seno, né? Em relação a x. Tá certo? Isso vai dar a, quando eu derivar o argumento da k e da cosseno do mesmo argumento, kx menos ômega t. Eu também sei fazer a derivada de y em relação ao tempo, tá certo? Isso vai dar a, vai aparecer um menos ômega aqui, vezes cosseno do argumento. Então agora eu posso pegar a derivada temporal e colocar aqui, e a derivada espacial colocar aqui. Quando eu colocar aqui, você vai já ver que vai aparecer, o menos vai cancelar, não é verdade? O menos vai cancelar, portanto, a potência que está sendo transmitida pela onda na corda vai ser igual a Ft, que é a tensão, vezes A quadrado, vezes ômega K, vezes cosseno ao quadrado de Kx menos ômega t. É isso que tem a potência. Tá certo? Então a potência também está variando, ela é sempre positiva, claro, porque quem deu energia deu, agora a corda, a onda somente propaga essa energia. Mas, se eu quiser saber a potência média, basta tomar a média temporal dessa expressão, e a média temporal de um cosseno ao quadrado é meio. Portanto, eu posso agora chegar que a potência média transmitida por essa onda é meio de A quadrado ômega t, ômega k. Essa é a potência média que está contida. Ah, esqueci do Ft, né? Não pode tirar a tensão, vai depender da tensão aí. Muito bem. Agora, essa é a potência média temporal. Tá certo? Deixa eu só escrever melhor aqui. É Ft dividido por 2 vezes amplitude ao quadrado vezes ômega k. Mas aí eu tenho duas coisas importantes que eu sei. Uma, que a velocidade é ômega sobre k, que nós já discutimos lá anteriormente. Portanto, no lugar do k, eu posso colocar ômega sobre velocidade, tá certo? E no lugar da velocidade, eu sei que é raiz quadrada da tensão dividido pela massa específica. Pela massa por unidade de comprimento. Então, veja, eu posso pegar isso aqui, colocar no lugar do K, mas no lugar da velocidade que aparece eu posso colocar isso. Porque daqui eu tiro que a velocidade ao quadrado nada mais é do que Ft dividido por μ. Então, substituindo tudo aqui, eu venho aqui, faço a substituição do K por isso, tá certo? Vou manter o F de T aqui, tem que manter. E vai aparecer um ômega quadrado. Para a gente determinar tudo isso,
e chegar que a potência média ela é igual a meio de mi vezes a velocidade vezes ômega quadrado vezes a amplitude ao quadrado. Então, no lugar do F, eu vou colocar mi, tá? Daqui eu não terminei, né? Mas daqui tira que a tensão, ela está relacionada com a velocidade dessa forma. Então, substituindo aqui, vai aparecer um V embaixo, vai cancelar, vai dar exatamente isso. Então, eu tenho qual é a potência transmitida pela onda aqui na corda, no caso, né? Isso para uma porção delta X, né? Uma porção pequena ali que eu tenho. Eu posso agora, tendo essa potência, eu posso fazer o seguinte, calcular a energia. Eu sei que a energia contida na onda, isso aqui é a potência média contida na onda. A energia contida na onda vai depender, ou o que a onda é capaz de transmitir, vai ser a potência média vezes um intervalo de tempo que eu estou aguardando. Então, quando eu estou recebendo uma onda, a quantidade total, essa é a potência, a quantidade total de energia que eu vou receber dessa onda vai ser o produto com o tempo que eu fiz. E isso é, na verdade, meio de mi vezes v ômega quadrado a quadrado vezes delta t. Tá certo? Muito bem. Ocorre que a velocidade de propagação da onda vezes o tempo é o quanto a onda percorreu. Então isso aqui, né, usando que v vezes delta t é uma porção delta x de propagação da onda, então eu tiro que a quantidade de energia que foi transmitida quando uma onda percorreu ou uma porção delta x de onda chegou e foi entregue a alguém, tá certo? Ou uma porção delta x de onda contém essa energia, são várias formas distintas de dizer, é igual a meio de mi ômega quadrado a quadrado vezes o delta x. Essa é a quantidade de energia contida numa porção delta x dessa onda se propagando. Claro que para onda na corda faz sentido falar de energia por unidade de comprimento, não é verdade? Porém, para onda sonora em geral faz sentido falar de energia por unidade de volume. Muito bem, eu poderia fazer tudo isso, então essa é a potência transmitida por uma onda, depende da amplitude ao quadrado. Aliás, essa é uma característica de todas as ondas mecânicas, a potência depende da amplitude ao quadrado. E a quantidade de energia contida aqui no caso, numa determinada quantidade delta x dessa onda, é essa aqui. Então, se você pegar uma corda e começar a movimentar, você sabe exatamente quanto tem de energia nessa onda, se você for capaz de saber, né, a frequência, a quantidade de massa por unidade de área, a amplitude. Então, se você pegar uma onda, né, uma corda e começar a chacoalhar, aquilo produz ondas. Se você souber o comprimento da corda, você sabe o que ela pode fazer no outro extremo, quando toda essa energia for entregue para uma massa ou bater em alguma coisa, que em geral é bastante. Então, quando você tem também ondas no oceano, imaginando como se fosse uma corda, depende da amplitude e da frequência. Lá a quantidade de massa tem que ser um pouco, né, a não ser que tenha uma área, aí você multiplica você pega esse volume, divide pela área, você tem a quantidade de massa por unidade de comprimento. Então você pode fazer uma equivalência com esse problema que nós resolvemos. Muito bem, e se eu fosse fazer essa mesma conta para as ondas sonoras, daria para fazer? Perfeitamente. Dá para fazer sem problema. Nós não fizemos, escolhemos a corda para fazer a quantidade de energia contida na onda, mas você pode sim fazer para uma onda sonora. Se isso aqui for uma onda sonora, tá certo?
se isso aqui for uma onda de som, né? Então você pode fazer a mesma conta e você vai chegar aqui a quantidade de energia média, que é média, né? Não vamos esquecer, contida na onda é meio de Rho vezes ômega quadrado vezes uma tal de amplitude ao quadrado, que é quanto desloca quando você produz essas compressões, há um pequeno deslocamento do gás, então tem uma amplitude de deslocamento. Isso aqui é a amplitude de deslocamento do gás. E aqui é por unidade de volume, agora que a gente calculou, para a onda aqui, para toda a contenção na onda, né? E o que é interessante é que a energia por volume contido na onda sonora basta dividir o volume, é meio de Rho ômega quadrado S0 quadrado. Tá? Então, se você estiver perto de um alto-falante, em geral, esse deslocamento é grande, a amplitude é grande, não é? A frequência, a densidade do gás, você tem uma grande quantidade de energia por unidade de volume. À medida que isso passa, essa amplitude tende a diminuir, porque agora ela está espalhada por um volume maior. Então, à medida que a onda vai se propagando em todas as direções, aqui não é mau caso unidimensional, então vai diminuindo a amplitude, então você vai vendo menos e menos, incomoda menos, porque a quantidade de energia entregue é menor por unidade de volume. Então vê, quando você está numa sala barulhenta, isso aqui pode ser extremamente grande. É tão grande que às vezes você consegue chacoalhar o seu próprio corpo, que em geral é uma massa razoável que precisa de energia para poder fazer esse chacoalhamento. Então essas são as energias contidas nas ondas, tá certo? Para que a gente possa terminar o capítulo dessas ondas mecânicas, resta que a gente entenda um pouquinho de como que elas superpõem e como que elas fazem as ondas estacionárias. E isso nós vamos fazer na próxima aula.